Boa noite, guerreiros e guerreiras do Senhor. Eu falei isso porque para sair de casa, alguns só mesmo pelo Senhor. E eu falei, Senhor Jesus, eu estou indo pela sua causa. Porque se fosse por outro motivo, eu não ia não. Eu não sei quantos de vocês, mas eu estava sentindo muito frio. Aqui até está quentinho. E então você que está vindo aqui, Deus te abençoe. Né? Você já recebeu a sua bênção por isso. Eu creio que nós podemos fazer coro com aquele versículo de parte, que nós somos hoje um sacrifício vivo ao Senhor, né? Um sacrifício de louvor ao Senhor. Irmãos, eu também participei do Congresso dos Embaixadores, eu fui um dos voluntários e fiquei na tenda de oração. Foi muito bom. Essa foi a segunda vez que eu fui no sítio do Cego. A primeira vez foi nos idos entre 83 e 84. 83, 84, fui como embaixador, já não lembrava mais nada, muita coisa mudou, e dessa vez muito interessante, eu fiquei na tenda de oração, é um espaço, não é tenda não, era uma igreja, né, mas ali é denominado tenda de oração, em que as pessoas iam ali, embaixadores, conselheiros, e para orar junto, orar compartilhar, né, pedindo que nós os ajudássemos em oração, foi assim muito edificante esse trabalho. Eu estou falando isso para dizer que a nossa igreja participou também não só com os adolescentes, mas participou também com os voluntários. E é muito interessante, assim, de cara, a experiência mais marcante que eu tive ali foi porque muitas pessoas estão no home office, então necessitam de oração, da internet. E ali é um sítio, mas é grande, é quase como uma fazenda. É muito bonito, grande lá. E o sinal da internet era em alguns lugares. Então as pessoas ficavam, né, procurando ali o sinal da internet para profissional também dar um feedback em casa, né, comunicar às pessoas de casa que estava tudo certo. E eu fiquei assim, pensando, se eu tivesse a avidez, buscasse Jesus com a intensidade que aquelas pessoas que precisavam da internet estavam buscando a internet, eu ia ser arrebatado, irmão. Que é algo assim muito, muito tremendo nessa a busca, e nós estamos procurando Deus. E o tema desse congresso foi embaixadores se libertando do pecado, é isso? Opa, gravei. Foi o tema esse, embaixadores se libertando do pecado. E a divisa encontra-se em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Esse, Gustavo? Tem ali a turma do apoio ali, né, Gustavo? Gálatas 2, 20. Diz assim o texto: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo. Já estou crucificado com Cristo. Pode sentar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, por esta noite. Eu não sei os demais, mas eu compartilhei aqui com meus irmãos e falei para o Senhor. Eu saí de casa pelo Senhor. Uma vontade muito grande de ficar em casa pelo frio. Eu vim aqui e graças ao Senhor estou aqui, corpo, alma e espírito, Senhor. Que é para o Senhor. E os demais estão aqui, cada um com o seu motivo, mas o que nos traz aqui é o Senhor. Ó Deus, nós com a nossa vida e com a nossa vinda aqui, nós estamos dizendo o quanto o Senhor é importante para nós. O quanto o Senhor é importante que nós façamos esse esforço de estarmos aqui, Senhor. Te louvamos, Pai querido, porque quando nós chegamos aqui, antes de nós encontrarmos o irmão que nos antecedeu na chegada, nós encontramos o Senhor, porque quando nós chegamos aqui, o Senhor já estava. Te louvamos, Pai querido, porque tudo o que foi feito aqui, está sendo feito aqui, é para a honra e glória do Teu santo nome.
para criarmos, Deus, uma atmosfera para que Teu Espírito se alegre, Senhor Deus, e que o Deus, em nome de Jesus, o Senhor possa estar trabalhando em nossos corações, Pai. Deus, visita cada coração aqui. A palavra é uma só, o verso é um só, o idioma é um só, mas são múltiplas as necessidades, ó Deus, aqui nesta noite. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, esteja trabalhando, esteja interpretando esta mensagem segundo cada um necessita. E que ao final, Senhor, quando nós formos para casa, possamos, Senhor, em nome de Jesus, estarmos ruminando esta mensagem, que ela venha nos impactar. E possamos sair, ó Deus, chegar no nosso local de destino com conhecimento e uma intimidade, uma proximidade maior contigo do que tínhamos quando nós saímos. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu coloquei assim o título dessa nossa mensagem, né? Nesses minutinhos que nós temos antes de nós irmos para o berço, né? De livres do pecado. Vou colocar o relógio aqui para não me perder no tempo, né? Livres do pecado. E Paulo aqui, ele diz que ele se considerava crucificado com Cristo. Eu comecei a pensar na questão da crucificação. A gente ouve falar em crucificação, né? Mas eu falei, o que é essa crucificação? Essa pena de morte, uma das penas de morte. Eu fui ali, muito interessante, aprendi muitas coisas que enriqueceram e abriram os meus olhos, ampliaram o meu entendimento da palavra, principalmente do sacrifício do Senhor Jesus. E uma das coisas que eu pesquisando, eu vi que a crucificação não era coisa dos romanos, foi trazida foi incorporada à rotina romana, e ela vem. E uma coisa que eu descobri é que muito difícil, quase impossível, de um cidadão romano ser crucificado. E eu fiquei assim olhando Paulo, ele fala que já estava crucificado, mas ele mesmo não teria essa experiência como cidadão romano. E eu pensei nessa questão de estar crucificado, essa palavra dele, tendo visto que ele dificilmente seria crucificado, porque um cidadão romano não morreria desta maneira. Eu pensei na questão de vivenciarmos experiências que não são comuns a nós. Nessa pegada de nós estarmos livres do pecado, nós temos que estar abertos para experimentarmos do Senhor e com o Senhor experiências que não são comuns a nós. Na quarta-feira, acho que umas 2 ou 3 quartas-feiras passadas, eu estava falando aqui no mês da juventude, do título Pensando Fora da Caixinha. E uma das coisas que falamos ali, a questão de nós estarmos abertos às experiências que Deus quer nos conceder. Muitas vezes nós limitamos o poder de Deus, limitamos a atuação de Deus, porque nós... Obrigado, irmão. Glória a Deus. Ficamos fechados. E muito provavelmente, quando nós vamos para as nossas orações, nós passamos para Deus um cardápio. Senhor, é isso, aquilo. É dessa maneira. Então nós temos que estar abertos para que eu e você possamos estar sendo livres do pecado. Nós temos que estar abertos a novas experiências. Qual a expectativa que foi gerada em seu coração para esta noite? Quando você que está sentindo bastante a queda da temperatura, você saiu de casa e você falou como eu, olha, eu estou indo por Jesus. Qual a expectativa que foi gerada por você, ou por você se programar para estar na casa de Deus? Qual a expectativa que foi gerada em seu coração para esta noite? Ou nós viemos aqui porque o outro culto, ou o culto da manhã, foi muito interessante, então eu já me programei e já me autodeterminei
de que eu só teria experiência, ou eu perceberia que Deus está falando comigo se Ele repetisse o que aconteceu pela manhã ou no último culto que você prestou ao Senhor, não sendo, claro, domingo pela manhã. Então, para que possamos estar livres do pecado, até porque possamos ir ao Senhor com a nossa mente aberta, porque é o Espírito Santo que vai dizer o que é pecado em nossa vida. O salmista, ele diz: como purificará o mancebo o seu caminho? E ele pergunta, ele mesmo responde, quando ele diz que observando segundo a palavra de Deus. É a palavra de Deus que ela vai mostrar se nós estamos no caminho certo ou no caminho errado. Por isso que às vezes eu falo que por mais que a igreja, a gente tenha, como qualquer grupo social, e a igreja é um desses, tenhamos às vezes algumas decepções com outros, e também outros têm decepções conosco, e às vezes a decepção atinge assim um pico além do normal, e a gente se sinta tentado, sinta uma vontade de não ir, mas temos que vir, porque é aqui, nesse espaço, que Deus, Ele trabalha, é no coletivo que Ele está trabalhando. Porque se você não estivesse aqui hoje, se você se rendesse ao apelo para ficar em casa, o que você estaria fazendo agora? Muitos poderiam dizer: eu estaria lendo a Bíblia no culto doméstico. Show, tudo bem. Mas será que seria na mesma maneira e na mesma intensidade que você está aqui? E às vezes eu costumo dizer, se nós não estamos ali, por mais que a gente tenha problema, encontre dificuldade, na casa de Deus tem um norte. Porque nós temos interpretação, fazemos várias leituras do texto bíblico, mas interpretamos segundo o nosso entendimento. Mas é com a ajuda do outro que ele nos abaliza. E muitas vezes quando nós nos desgarramos, e a Bíblia diz que aquele que se afasta busca o seu próprio caminho, nós vamos estar indo para onde o nariz aponta. Então é importante que nós, quando nós nos colocamos na presença de Deus, coletivamente como agora, individualmente no seu momento com Deus, estejamos prontos para vivenciarmos esperanças que até então para nós não eram comuns. E pesquisando ainda sobre a crucificação, é muito interessante que eu aprendi, que a gente pensa que a crucificação é aquele ato isolado. Não. A crucificação em si, ela é o ápice de toda aquela tortura. Porque a crucificação, o processo da crucificação, não ele começa quando o indivíduo vai para aquela cruz, mas começa quando antes. E isso ficou bem claro, eu não sei quantos assistiram o filme do Mel Gibson. Não sei quantos. Eu confesso a vocês que estava muito bem, mas quando aquele oficial romano, ele pega aquele chicote, né, com aqueles espinhos, e que ele dá aquela chicotada na madeira e gruda, eu confesso a vocês, eu não tive mais coragem de assistir. Eu saí dessa. E dizem que aquele filme é o mais perto da realidade. Claro que aquilo ali é um filme, mas aquilo retrata o que Jesus passou por você e por mim. Então a crucificação, ela começa antes, quando o indivíduo ele é despido e ele é submetido. E aquele processo das chicotadas é tão intenso que existiam casos de condenados que não morriam pela crucificação, mas morriam devido às chicotadas. Então, quando nós que queremos ser, nós temos que entender que a nossa, esse processo de estarmos com Deus, ele começa antes. A Bíblia diz que o Espírito, ele atua em nós, promovendo em nós o querer e o realizar. Quando você se propõe a estar aqui, Deus já havia colocado isso no teu coração, esse desejo de você estar aqui.
A Bíblia diz também que o desejo que nós temos, isso foi musicalizado, que até o desejo que nós temos de louvar, nós enchemos a boca, né? Nós louvamos ao Senhor, mas esse desejo foi colocado pelo Espírito Santo. E o conhecimento que você e eu temos, ainda que seja limitados, ainda que uns tenham mais, outros menos, mas é limitado em relação à grandeza de Deus. Isso você e eu temos porque Deus, Ele se deixou conhecer. Se Deus não se deixasse conhecer, nós não teríamos conhecimento nenhum. E aí nós vemos quando Deus, e a Bíblia diz que Jesus, sendo Deus, Ele se humilhou, e a humilhação, o ápice da humilhação de Jesus foi quando Ele, com toda a sua glória, com toda a sua majestade, Ele vem a esta terra e assume este corpo, o corpo humano, com todas as suas limitações, com todas as suas fraquezas. Ele assume, foi o estado de humilhação. Então, essa questão prévia, quando você chegar em casa, dando continuidade no seu momento particular, isso é a prévia. Deus já colocou isso no seu coração, aquela coisa prévia de você, de buscar ao Senhor. E muitas vezes nós fazemos ouvidos de mercador a isso. Quando o Espírito Santo, ele clama, ele está te clamando por um momento de intimidade, e aí nós nos rendemos. Eu muitas vezes me deixo render pelo sono. Quem acorda cedo, né? Vai chegando um determinado horário, e aí você já vai começando a pesar, e dependendo, fica meio mal-humorado como eu, né? O sono, você fica já irritadíssimo, você quer dormir, e muitas vezes o Espírito Santo está te chamando para uma intimidade, um momento contigo, e você eu prefiro dormir, que eu tenho que dormir cedo para poder acordar cedo. Então essa questão prévia, o Espírito Santo, ele vai trabalhando na nossa vida. E dentro desse ponto, a questão da crucificação. O indivíduo, o sentenciado, está ali na cruz. E nós temos aquela figura clássica, né, de Jesus com os cravos nas mãos. E a Bíblia diz isso quando aparece para os seus discípulos, ele mostra. Eu acho que foi para Tomé, né? Que ele fala: Tomé, vem aqui, ó, as marcas dos cravos. Olha onde a lança foi introduzida na minha barriga. Mas eles, para que acontecesse isso, ou o prisioneiro, o sentenciado, recebia o cravo na mão ou no pulso. Se fosse no pulso, tudo bem, aguentaria. Mas se fosse na mão, era necessário que esse condenado fosse amarrado, porque o cravo na mão, a mão não suportaria, e ele cairia dali, ele não ficaria pregado na cruz. E eu pensei na questão da imobilização. E muitas vezes nós, nessa libertação do pecado, Deus, o Senhor Jesus, é preciso que a gente fique imobilizado, que perca as nossas forças. Quando nós olhamos para a situação e nós entendemos, não dá. Quando entra a impossibilidade humana, entra a possibilidade de Deus. Porque muitas vezes Deus não age porque nós vamos cheios de si. Eu ouvindo um conceito de crise, eu gostei muito e gravei. Crise é a má administração da mudança. Crise é a má administração da mudança. E eu gostei porque eu fiquei pensando, ninguém entra em crise numa situação corriqueira. Alguém entra em crise aqui, numa situação corriqueira, que você domina, que lhe é familiar? Não. Você só entra em crise quando você não tem domínio. Você não sabe por onde começar. Você não sabe o que fazer. A estratégia a ser montada. E você entra em crise. Então, ouvindo essa questão de nós nos libertarmos, é preciso que nós passemos por essa parte da imobilização, de nós estarmos impotentes. E aí tem aquela expressão, né? Eu estou de pés e mãos atados. Mostrando que não sei o que fazer. E nós irmos para ali. E porque aí, quando isso acontece, nós entenderemos que é Deus. Que foi Deus. E você vai dar testemunho e vai dizer que não podia. Não tinha como. Só Deus atuando ali. Naquela situação em que me encontrava. É preciso
que você e eu estejamos assim. E às vezes acontece isso. Eu não estou dizendo aqui que a situação que você pode estar vivenciando, essa situação complicada que você esteja passando, seja esse momento. Eu não sei. Não vou ser ousado falar isso. Mas o que eu posso falar é que, talvez, se você olhar por essa perspectiva, o pessoal que entende aí de natação diz, né, quando a pessoa está se afogando, né, em que vai salvar, há casos em que a pessoa, né, que vai fazer o salvamento, é preciso que aplique ali um golpe para que deixe a pessoa inconsciente. Porque a pessoa naquele desespero vai se atracar com o seu salvador. E aí que acontece o seguinte, os dois vão morrer. E eu lembro de uma situação de afogamento, né? Esse irmão em Cristo já dorme no Senhor. Eu estava me afogando lá na praia de Copacabana, irmão Antônio. Eu estava com a situação controlada, né? Daqui a pouco, aquelas ondas sucessivas, e só me restou, né, beber água, né? E bebe água, e bebe água. E aí esse irmão, ele veio para me socorrer. Quando ele veio, foi o Espírito Santo. Eu lembrei dessa situação, que ele se aproximou, eu fiquei tranquilo. E aí, graças a Deus, a situação ficou complicada. Situação complicada, e por muito esforço nós conseguimos sair. Então é preciso que você e eu, nessa libertação do pecado, estejamos imobilizados. Venhamos admitir que nós não somos donos da situação, que esta situação está fora do controle humano. É claro que nós devemos não recorrer ao Senhor quando a situação está fora de controle. É preciso que nós estejamos constantemente, mas é nessa situação que nós vemos o quanto nós somos do Senhor, o quanto efetivamente o Senhor é nosso Senhor. E Deus, eu penso que Deus, Ele permite que nós entremos nessa situação para que a gente nos coloquemos no nosso lugar e entendamos que nós somos servos, Ele é Senhor. Nós não sabemos tudo. Eu penso, e às vezes porque nós temos muitas e grandiosas experiências, nós ficamos ali radiantes. E Deus, Ele coloca a mesma situação e faz com que a gente experimente uma situação como essa. Eu vejo isso através da palavra de Deus, irmãos. Você vê quantos cegos Jesus curou. Eu não lembro se teve 2 situações duplicadas. Alguém lembra disso? Consegue lembrar? Se Jesus curou os cegos da minha maneira? Não, foram várias maneiras. 2 episódios quando o povo de Deus passava por tinha que atravessar o mar. Lembra como é que foi a primeira? Moisés durante toda a noite. E na segunda vez, já sob a liderança de Josué, foi como é que foi? Foi quando os sacerdotes estavam com a arca. Eu estou ali, eu penso que a primeira vez que se lê esse texto, nós ficamos tentados a achar que vai ser da mesma maneira, né? Nós chegando ali, né? Nós vamos achar que Deus vai mandar Josué, né? Levanta a mão, estica a mão, e agora vai. Só que Deus não vai fazer diferente, né? Deus, Ele tem um senso de humor assim que nós não compreendemos. Não, mas essa vez foi diferente, né? O profeta passando fome, o que Deus faz? Deus manda ele procurar uma viúva miserável. Ele não poderia procurar uma daquelas mulheres ricas, mas porque Deus é assim, irmãos, para que nós possamos ver que Deus é Deus. Por mais que a gente tenha uma intimidade com Ele, nós nunca vamos compreender Deus, dominar Deus, porque às vezes nós queremos colocar Deus numa caixinha, e Deus, Ele nos pega no contrapé. Uma outra questão também da crucificação era que o sentenciado, ele ficava preso pelos braços e os pés ficavam apoiados, tinha um apoio. E às vezes, e não foi o caso do Senhor Jesus, porque existe uma profecia que nenhum dos seus ossos será quebrado, mas aqueles 2 outros ladrões, que estavam ali,
os pés foram quebrados para acelerar o processo, porque eles não poderiam ficar ali mais tempo. Então, às vezes, é sem apoio. Na crucificação, o indivíduo ficava sem apoio para acelerar a morte do sentenciado. E às vezes é isso. Deus, ele tira o nosso apoio, aquilo que onde nós estamos nos apoiando, como nós falamos anteriormente, para que possamos entender que a nossa apoio, nossa salvação, ele vem do Senhor, para que nós possamos estar exercendo a nossa total e completa dependência do Senhor. Não é à toa que antes não havíamos reconhecido o Senhor Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Você já pensou nisso? Por que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador? Porque às vezes a gente fica repetindo as coisas, né? E de tanto repetir, a palavra vai perdendo o seu significado. É porque nós não temos outro. Nós não temos outro Salvador. A Bíblia diz: nenhum nome foi dado entre os homens para que nós fôssemos salvos. E Jesus, ele é o nosso único Salvador. É o nosso apoio. É aquele em quem nós temos que recorrer no momento bom e também no momento que não é tão bom assim. E uma das coisas também que acontecia na crucificação era que quase que via de regra, o crucificado ele não tinha direito à sepultura. Ele ficava apodrecendo, o corpo ficava deteriorado lá na cruz para servir a crucificação, para que servia, né, o corpo pendurado ali de aviso. E aí eu passei a entender por que José de Arimateia, lembra disso? Ele pede para que o corpo de Jesus, tenha o corpo de Jesus, e ele cede o seu jazigo perpétuo para que Jesus fosse preso. Porque Jesus, como um preso, ele não teria direito à sepultura. Eu pensei, e por que disso? Porque uma das explicações para isso, né? Os motivos seria para que no local da sepultura, dependendo do preso, né, de quem morreu crucificado, não se criasse ali uma romaria, aquele túmulo. E eu fiquei pensando na questão de servir de Marte. Eu não sei se foi por isso que Deus escondeu o corpo de Moisés, né? A Bíblia diz que o Senhor sepultou Moisés e ninguém sabe onde Moisés foi sepultado. E servir para que não servisse de Marte. E muitas vezes, queridos, nessa libertação do pecado, para que nós possamos ser livres do pecado, nós possamos entender e não sentirmos tentados a ser mártir. Que a nossa vida entendamos que nós somos instrumentos na mão de Deus. E se Deus tem feito alguma coisa por nós, se há algum motivo de louvor, e se há um motivo de nós glorificarmos a Deus, de Deus ser exaltado, nós temos que atribuir tudo isso a Deus. E muitas vezes nós roubamos a glória que só a Deus é devida, quando nós não entendemos e não sabemos trabalhar com elogio. O reverendo Caio Fábio, ele tem um livro já muito antigo que é chamado Síndrome de Lúcifer. Ele fala essa questão de nós, na nossa comunhão com Deus, Deus nos usando, sejamos sendo instrumentos na mão dele, nós somos invadidos, Satanás, ele nos atinge com a seta do orgulho, e muitas vezes isso sobe a nosso coração de tal maneira que nós chegamos a pensar, o trabalho prosperou porque eu estava ali. E eu lembro aqui de uma ilustração, de uma testemunho, não sei se é ilustração, que diz que num determinado local, uma igreja enviou um obreiro para lá. E os que foram antes o trabalho não prosperou. Ninguém conseguiu lograr êxito. Mas o trabalho prosperou. Prosperou assim de tal maneira, Deus abençoou de maneira assim sobrenatural. E
E esse obreiro, ele teve um sonho. Nesse sonho, ele era levado à casa em que ele ia morar quando fosse ter com o Senhor. E ele entrando na casa, confundi com a ilustração. Ele foi levado a um bairro, casas suntuosas. E ele viu assim uma casa a mais bonita. E ele pensou, essa casa é minha. E o anjo falou assim, olha, essa casa aqui, você sabe aquela irmã que senta lá atrás, ela é humilde, quase não fala. Essa casa é dela. Essa casa é dela. E ele ficou assim, ele falou, bem, se aquela irmã que não faz nada, senta ali, levanta de forma discreta, ganhou essa mansão, a minha então vai ser show de bola. E aí o anjo percorreu com ele aquele bairro e parou de frente da casa mais humilde e falou, essa casa é a sua. E ele falou assim, não entendeu nada. Ele falou, essa casa é minha? Ele não se conteve e falou, mas como é que pode? Aquela irmã, uma presença discreta no trabalho. Eu prego, quem veio antes de mim não conseguiu alavancar o trabalho, mas sob a minha direção o trabalho prosperou, está aí bombando. Aí o anjo falou para ele, mas o seu trabalho está bombando, está prosperando, você está tendo êxito, porque aquela irmã ora por você. Enquanto você dorme, ela ora por você, intercede por você. Assim somos nós, irmãos. Nós somos apenas instrumentos na mão do Senhor, e nós precisamos entender, para que nós sejamos livres do pecado, nós possamos não cedermos a esse impulso de que no momento em que Deus está nos usando, o trabalho que Deus nos confiou está prosperando não por nossas habilidades. Ele tem usado a habilidade. E nós vemos isso quando o apóstolo Paulo, ele diz ali que havia está havendo uma divisão, uma facção, né? Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Ele diz, um regou, o outro plantou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Então nós temos que entender, e nesse processo da crucificação, o crucificado ele não tinha direito para que não se iniciasse uma romaria ali, ou seja, criasse ali um mártir. Então eu concluo dizendo, para que eu e você possamos estar libertos, livres do pecado, existe um processo dessa crucificação que envolve essas experiências, temos as experiências que não são comuns a nós, aquela tortura prévia que Deus vai trabalhando no seu coração, a imobilização, e seu apoio, você perdeu o apoio, e você confiar mais em Deus, e principalmente, você não achar que o trabalho que está acontecendo, como Deus tem que ter usado, é mérito seu, que é obra de Deus. E seguindo isso, observando isso, nós estamos no caminho para nos libertarmos de todo e qualquer pecado que tem nos assediado. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, te agradecer, ó Deus, por essa palavra, que através, ó Deus, desse processo da crucificação, quantas coisas o Senhor nos mostrou, Deus, que como Paulo falou, e não está restrito a Paulo, nós temos que estar constantemente repetindo, já estou crucificado com Cristo. E essa crucificação tem que ser, ó Deus, diariamente, constantemente, estarmos ali, ó Deus. Deus nos ajude, porque o processo é longo e árduo, e nós precisamos do Senhor. Nos ajude, Deus. Nós não queremos segurar nas tuas mãos, Senhor, mas nós queremos que o Senhor segure nas nossas, porque se nós segurarmos nas tuas, ó Deus, nós corremos o risco de largar, mas se o Senhor segurar na nossa, certamente o Senhor não vai nos largar. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém.